Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos terminar o bloco de educação emocional. Hoje vamos falar sobre como a ansiedade se transformou num transe emocional. E é aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? Visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes quantas horas passas por dia a olhar para ecrãs? Em média são cerca de 7 horas e meia. 7 horas e meia a olhar para um ecrã. Agora pergunto-te outra coisa. Quando foi a última vez que estiveste verdadeiramente sozinho com os teus pensamentos? Sem fugir para o telemóvel, sem ligar a televisão, sem meter um podcast nos ouvidos? Sem mim, portanto. Sem nada que te distraísse de ti próprio. É um silêncio que fica no ar, certo? É o que eu pensei. E não te estou a julgar, até porque eu sei bem como isto é, porque passo provavelmente 70% do meu tempo a olhar para um ecrã. É isto a nossa vida, é nisto que estamos a viver. Estamos a viver um momento em que a tecnologia suplantou o que antes era a normalidade. E isto tem efeitos em nós. E já falamos várias vezes aqui no podcast sobre os efeitos da tecnologia. E sabemos que isto causa ansiedade. Mas então por que o que estamos a viver não é necessariamente ansiedade no sentido clássico da palavra? Porque não é aquele ataque de pânico cinematográfico, nem aquele tipo de fobia específica que toda a gente fala. Isto é outra coisa. Isto é um estado permanente de inquietação que está a ser criado dentro de nós. Uma espécie de zumbido de fundo que nunca para. É como se estivéssemos sempre ligeiramente tensos, sempre à espera de alguma coisa, sempre com a sensação de que há mais qualquer coisa que devia ser feita. E a isto, ouvinte do Quem Cala Consente, eu chamo o transe moderno. Imagina que entras num casino. Luzes estão intermitentes por todo lado, música ambiente incessante, pessoas a moverem-se em todas as direções, slots machines a tocar, gritos ocasionais de vitória ou frustração. Não há janelas, não há relógios, não há forma de saber que horas são ou há quanto tempo estás ali. O teu corpo perde a noção do tempo. O teu cérebro fica num estado de alerta constante, porque há sempre algo a acontecer, sempre algo a puxar pela tua atenção. Estamos expostos a uma superestimulação. Depois, sais do casino e voltas para a tua vida, para o teu dia-a-dia. A diferença é... bem, nenhuma. Estás a viver exatamente da mesma forma. Acordas e a primeira coisa que fazes é pegar no telemóvel, antes mesmo de te lembrares se sonhaste, antes mesmo de saber se dormiste bem. Já estás a ver e-mails, mensagens, notificações. O teu cérebro nem teve tempo de arrancar e já está a correr para uma maratona de informação. Durante o dia é igual. Tens uma notificação aqui, uma reunião ali, uma notícia de última hora, um vídeo que tens de ver, uma série de stories para fazer scroll. Uma mensagem que tens de responder agora, uma comparação inevitável com a vida perfeita de alguém que está no Instagram. E à noite deitas-te exausto, mas a cabeça não para. Então e se amanhã corre mal? E se eu disse aquilo de forma errada? Será que ele ficou chateado? Devia ter feito isto de outra maneira. Por que é que ela consegue e eu não? Estou atrasado, estou sempre atrasado. Para.
Respira fundo por um momento. Isto que eu acabei de descrever não é vida, é sobrevivência performativa. É fazermos de conta que estamos a viver enquanto na verdade estamos apenas a reagir a tudo o tempo todo. Chamamos a isto normalidade. Pois é, porque toda a gente de facto vive assim. Vivo eu, vives tu, vivemos todos. Então provavelmente isto deve ser normal. Mas eu pergunto-te, desde quando é que fazer parte da maioria significa estar bem? Desde quando é que estar integrado num sistema disfuncional te torna funcional? A verdade nua e crua e absolutamente libertadora é que nós não estamos com ansiedade. Nós vivemos num estado de transe coletivo. Um transe onde acordar já cansado é normal, onde sentires que nunca fazes o suficiente é o esperado, onde te comparares constantemente com os outros é praticamente inevitável, onde precisar de estímulo constante para não sentir vazio é compreensível, mas compreensível não significa saudável. O teu sistema nervoso está num alerta vermelho permanente e é disto que temos falado nos últimos 4 episódios. E o pior é que não há um leão à nossa frente, não há um perigo real. O que há é uma notificação, um e-mail, um atraso, um prazo, um pensamento, um e se? E o teu corpo reage como se fosses morrer. Olha para ti. Estás a ouvir-me enquanto fazes o quê? A conduzir? A trabalhar? A fazer exercício? Ou, honestamente, estás a fazer scroll ao mesmo tempo que me ouves? Porque até ouvir um podcast de 20 a 30 minutos sem fazer mais nada parece excessivo nos dias de hoje. Parece que estás a perder tempo. Multitasking. A falácia do multitasking. Este tempo perdido é perdido por quê? Para quem? Bem-vindo ao episódio 192 do Quem Cala Consente. Eu, Mário Portela, quero falar-te hoje sobre algo que te está a consumir por dentro sem te aperceberes. Consome-te a ti, consome-me a mim, consome-nos a todos. Vamos falar sobre aquilo que eu chamo de transe moderno, sobre uma geração com mais recursos, mais informação, mais possibilidades do que qualquer outra na história da humanidade. E que se transformou também na geração mais ansiosa, mais inquieta e mais desconectada com a realidade. E antes que me digas que já sabes disso tudo, até porque já ouviste 1000 podcasts sobre isso e eu próprio já falei constantemente sobre o assunto, sobre a ansiedade, sobre tudo o que move o ser humano neste novo mundo da tecnologia. Sei que também já leste livros, que já tentaste meditar e eu digo-te, ótimo, mas continuas ansioso. Então é sinal que ainda não aprendemos. Saber não chega. É preciso compreender e, mais importante, conscientemente interromper os padrões. Porque de onde é que isto tudo vem? Porque é que tu, eu, todos nós, com a vida relativamente estável que temos, vivemos como se estivéssemos constantemente a ser perseguidos? Porquê? Vamos descobrir juntos, mas aviso-te já. Podes não gostar de tudo aquilo que tenho para te dizer. E isso é bom sinal. Nesta cabeça o sol nunca se põe. É um casino de neon, de um brilho que dói. Não há noite nem dia, só um eco constante de uma roleta a girar a cada instante. As tuas fichas são horas, a tua atenção que apostas sem ver em cada notificação. O jogo não para, a música não baixa e tu esqueces o mundo que vive lá fora na faixa. Não, tu não tens ansiedade, é um transe permanente. Disfarçado de normalidade para toda a gente. Toda a gente. O teu
casino privado onde a alma se perdeu. E não E as vejo. luzes nunca se apagam neste teu breu. Então vamos lá perceber o que é que realmente se passa dentro de nós, porque isto não é magia negra, não é fraqueza de caráter e definitivamente não é falta de força de vontade. É, novamente, neurobiologia pura. E quando compreendemos o mecanismo, ganhamos poder sobre o mecanismo. O teu cérebro é essa máquina extraordinária da qual temos falado em todos os episódios. Aquela app biológica que temos entre as orelhitas foi desenhado ao longo de milhões de anos para fazer coisas muito específicas. Manter-nos vivos, fazer-nos sobreviver. Não felizes, não realizados, vivos, sobrevivendo. E para isso ele desenvolveu um sistema de alarme incrivelmente eficaz chamado sistema límbico. Quando há um perigo real, uma ameaça concreta, este sistema dispara. A amígdala, aquela pequena estrutura que já falamos, acende-se como uma sirene e todo o corpo entra em modo de emergência. Aquela coisa dos músculos a tensionarem, o coração a bater forte, o foco a aguçar. Aquela coisa de estar pronto para lutar ou para fugir. E isto é fantástico, exceto quando há um pequeno detalhe. O cérebro não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. Lá estamos nisto outra vez. Facto. O teu corpo não sabe se estás a imaginar cenários. Quando tu pensas, e se eu falhar naquela apresentação? O teu sistema nervoso reage como se o fracasso já estivesse a acontecer. Quando vês uma notificação e imaginas que pode ser uma má notícia, o cortisol já está a correr nas tuas veias e ainda nem sabes o que diz a notificação. Estás a viver num estado de ameaça percebida constante e o problema não é que isto aconteça uma ou duas vezes por dia. O problema é que isto acontece dezenas, centenas de vezes por dia. Cada notificação, cada pensamento de eu devia, cada comparação com a vida dos outros, cada vez que nos sentimos inadequados, é um microdisparo do nosso sistema de alarme. E o nosso corpo vai acumulando, vai ficando cada vez mais tenso, cada vez mais cansado, cada vez mais ansioso. Agora adiciona a isto tudo um outro ingrediente fascinante, a dopamina. Também já falamos da dopamina, o neurotransmissor que toda a gente adora odiar. Cada vez que recebemos uma notificação, cada vez que vemos um like, cada vez que há algo no nosso feed, o nosso cérebro recebe uma espécie de dose mínima de dopamina, uma recompensa. O cérebro adora recompensas, fica viciado nelas, mas aqui está o truque perverso. Quanto mais recebemos, menos sentimos. Chamamos a isto a tolerância dopaminérgica e precisamos de cada vez mais estímulo para sentir o mesmo nível de satisfação. É por isso que não conseguimos ver um filme sem estar ao telemóvel. É por isso que uma conversa cara a cara nos parece lenta demais. É por isso que o silêncio se tornou insuportável. É por isso que o nosso sistema de recompensa foi sequestrado por doses rápidas e constantes de estimulação, seja com redes sociais, com música, com scrolls, com podcasts, com a Netflix, ou o que quer que seja que veja preencher a nossa inquietação e vazio. Portanto, temos um cérebro cansado, um sistema de alarme sempre ativo e um circuito de recompensa viciado em estímulos rápidos. Bela combinação, certo? E depois não esquecer a cultura em que vivemos, porque é a cereja no topo deste bolo maravilhoso. A cultura da otimização. A ideia de que temos de estar sempre produtivos, sempre a evoluir, sempre a aproveitar cada momento. Isto mantém o nosso sistema nervoso simpático, o que acelera, sempre ativo. Nunca damos tempo ao sistema parasimpático, aquele que é para descansar e recuperar. Nunca lhe damos tempo para fazer o seu próprio trabalho. O resultado é um burnout. Não é uma falha moral, mas é um colapso biológico. Portanto, quando sentimos aquela inquietação, aquele cansaço que não passa, aquela sensação de que há algo errado, mas que não sabemos exatamente o quê, está ali a pairar. Não estás louco, não és fraco. És humano num ambiente para o qual não foste desenhado e isso, ouvindo-te quem cala consente, muda tudo. Porque agora que sabes o que se passa, vamos fazer alguma coisa com esta informação. As sereias de vidro
cantam do ecrã prometem o céu para te roubar amanhã. Não há janelas aqui, não há cheiro de chuva, só o prémio que nunca sai nesta tua estufa. Não, tu não tens ansiedade, é um transe permanente. Disfarçado de normalidade para toda a gente. O teu casino privado onde a alma se perdeu. E as luzes nunca se apagam neste teu breu. Muito bem, já percebemos o problema, já vimos a mecânica por trás desta cortina. Agora vem a parte que realmente interessa. O que é que vamos fazer com isto? Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento intelectual e nós aqui não estamos para entreter, estamos para transformar. Pelo menos isto é o que eu tento fazer por mim e espero que desse lado tenhas a mesma intensidade de querer procurar um plano para tu viveres em pleno. Vamos começar pelo mais básico e simultaneamente pelo mais poderoso, a respiração. Falamos dela no último episódio. Sei que já ouviste isto 1000 vezes, mas ouve outra vez, porque claramente podes não estar a fazê-la. Quando o teu sistema nervoso está em alerta, quando sentes aquela tensão subir, aquele pensamento acelerar, tens exatamente 30 segundos para interromper o padrão. E fazes isto com uma técnica simples que se chama respiração 4-7-8. Recordas do último episódio? Inspirar pelo nariz durante 4 segundos, segurar durante 7 segundos e expirar pela boca durante 8 segundos. E porquê estes números específicos? Porque ao expirar durante mais tempo do que aquilo que inspiras, estás literalmente a ativar o nervo vago que é o maestro do teu sistema parasimpático. Estás a dizer ao teu corpo, não há leão, podes descansar. E o teu corpo obedece. Não porque acredita em ti, mas porque é fisiologia pura. Mas agora vamos tratar de algo mais difícil, porque de respiração já falamos antes, vezes sem conta. Agora vamos tratar de uma dieta de dopamina. E sim, eu sei que não queres ouvir isto, mas o teu cérebro está viciado e qualquer vício necessita de um período de desintoxicação. Não estou a dizer para atirares o telemóvel pela janela e ires viver para uma gruta. Estou a dizer-te para criar janelas de tédio intencional. 15 minutos por dia. Para começar, em que não fazes absolutamente nada. Não ouves música, não vês televisão, não folheias o telemóvel, nada. Senta-te, olha pela janela, existe apenas. E vai ser horrível. Eu tento e muitas vezes fico inquieto, desconfortável, ansioso até. E isso é bom. Aliás, é ótimo, porque o nosso cérebro está a gritar por dopamina e é necessário deixar que ele grite, não ceder. Porque depois de alguns dias, com estes minutinhos de desintoxicação, algo extraordinário começa a acontecer. Começamos a ter pensamentos próprios outra vez, ideias que não vieram de nenhum feed, criatividade que não é reação. E aí, ouvinte de Quem Cala Consente, estamos a regressar a nós. Tenho-o feito durante a última semana e aconselho a que o faças, porque se funciona comigo, funciona contigo também. Há um desafio específico que te deixo. Durante esta próxima semana, não pegues no telemóvel na primeira hora depois de acordar. Nada de e-mails, nada de notícias, nada de redes sociais. Começa o dia contigo. Faz as tuas coisas, o teu mundo, observa o que acontece. Aposto que vais sentir-te menos ansioso, mais centrado e mais presente no momento mais importante da tua vida, que é quando acordas. Porque acabaste por não contaminar a tua manhã com as urgências e as comparações com os outros. E depois vem o overthinking, o monstro sedutor que te convence de que estás a ajudar-te. Tens de aprender a externalizar os pensamentos. E nestas manhãs, durante estes próximos dias da semana, regula 10 minutos e pega ali num papel e escreve tudo o que te está a passar pela cabeça. Sem filtro, sem estrutura, sem tentar fazer sentido.
E a isso chamamos-lhe um despejo cerebral. Tirar os pensamentos de dentro da cabeça e pôr em papel. Pode ser no teu diário de pensamentos. Escreve-os, porque enquanto ficam a dar voltas dentro da tua cabeça, eles têm poder sobre ti. Mas quando os vês escritos, perdem a magia, tornam-se palavras manifestadas e muitas vezes ridículas. E depois faz uma coisa interessante. Para cada pensamento que te cause ansiedade, faz uma pergunta muito simples. Isto é verdade? Não é verdade? Ou pode vir a ser verdade? Se é verdade agora, neste momento, ou se é uma verdade que ainda não aconteceu? Dou-te um exemplo. Vou falhar na apresentação mais logo. Isto é verdade? É que ainda nem aconteceu. Ou, por exemplo, ninguém gosta de mim. Isto é verdade? Pensa bem. Ninguém? Toda a gente te odeia? 0 pessoas gosta de ti? Claro que não. O teu cérebro está só a dramatizar. E quando apanhas os pensamentos nestas mentiras, eles começam a perder a força. Mas aqui está um truque. Nem todos os pensamentos precisam de ser resolvidos. Alguns apenas precisam de ser abandonados. Precisas de aprender a distinguir entre um problema real que exige ação e um pensamento sobre um problema que exige apenas rigorosamente nada. Deixa-o passar, como uma nuvem. Olha, observa-o e deixa ir. Não tens de te agarrar a cada pensamento que te passa pela cabeça. A maior parte deles não merece a tua atenção. Agora vamos às redes sociais. Essa vitrine permanente onde todos exibem a versão editada das suas vidas. Tens de fazer uma auditoria brutal. Perguntar-te, depois de ver o conteúdo desta pessoa, sinto-me melhor ou sinto-me pior? Sinto-me mais inspirado ou mais inadequado? E se a resposta for pior ou inadequado, deixa de seguir essa pessoa. Bloqueia, sai fora. Sem culpa, sem explicações. A tua saúde mental não é um exercício de democracia. Não tens de consumir tudo e todos e substituis a comparação por curiosidade. Quando vires algo que te faça sentir inveja ou insuficiência, em vez de pensares, porque é que eu não sou assim? Pensa, olha que interessante, que caminho diferente esta pessoa escolheu. Não é sobre ser melhor ou pior, são apenas caminhos diferentes e o deles não invalida o teu caminho. Não é porque todos correm que tu tens de correr, não é porque todos usam inteligência artificial que tu tens de usar, não é porque todos pintam os lábios que tu tens de o fazer. Por fim, vamos àquilo que pode ser mais difícil, criar espaços de presença real. Não é uma presença produtiva, não é mindfulness para seres eficiente depois. É presença pura, durante, por exemplo, a refeição. Come apenas. Não sejas aquela pessoa que está a comer enquanto vê o telemóvel ou enquanto vê as notícias na televisão. Sabores, texturas, temperatura. Há quanto tempo não experimentas isso durante uma refeição? Por exemplo, durante o duche, sente a água, a temperatura, o som, a sensação na pele. Não ponhas música aos berros, vive o teu duche. Numa caminhada, repara em 3 coisas que fez, 3 coisas que ouves, 3 coisas que sentes fisicamente. E isto vai ancorar-te ao presente, porque a ansiedade vive no futuro e na ruminação do que trazes do passado. O presente, este momento exato em que nós estamos neste momento, não necessita de ter ansiedade, porque a ansiedade é excesso do futuro. O presente tem apenas realidade, e a realidade, quando paras para a sentir, raramente é tão aterradora como os pensamentos que tens sobre ela. E finalmente, o mais revolucionário de tudo, dá a ti próprio permissão para existir sem produzir. E olha que isto para mim tem sido uma dificuldade intensa. Por exemplo, reserva uma tarde por semana em que não tens agenda, não tens objetivos, não tens de otimizar a tua vida. Estás apenas a ser. Lê sem propósito, caminha sem destino, senta-te sem razão, faz coisas que já não fazes há muito tempo. E quando a culpa chegar, porque ela vai chegar, porque foste treinado para acreditar que descanso é desperdício, que há mais coisas para fazer, lembra-te disto. Tu não és uma máquina de output. Tu és um ser humano e seres humanos necessitam de tempo para simplesmente existir. Não é luxo, é manutenção do corpo. E esse é o único que tens. Ora vá,
Estas não são dicas, são interrupções de padrão e é com isto que eu quero acabar esta série de episódios dedicada à educação emocional. Hoje trago-te formas de dizer não ao transe moderno. Formas que foram pegar naquilo que falamos nos últimos 4 episódios para rematar, para podermos finalmente dizer transe hoje não. Hoje eu escolho estar acordado e quando fazes isto repetidamente, algo começa a mudar. Não desaparece de repente. Não começas a ter espaço para sempre. Respiras apenas melhor. Pensas com mais clareza. Ficas mais consciente. E a ansiedade, essa companheira constante, começa a tornar-se cada vez mais opcional. Mas lá fora a floresta respira em silêncio e a lua desenha o seu círculo imenso. Lembras-te do cheiro da terra molhada, ou essa memória já foi apagada? As luzes não se apagam nunca. Nunca. E então, aqui está a pergunta final. Aquela que ninguém te faz, mas que precisa ser feita para terminar o episódio de hoje. Se a tua ansiedade for, na verdade, apenas sede, é sede de quê? De sentido? De propósito? De alguém? De algo? De alguma coisa que vá além desta correria absurda de produzir, consumir, comparar, repetir e morrer? Vá, ouve bem o episódio de hoje. Tu podes fazer todas estas coisas que acabei de dizer e ao mesmo tempo respirar corretamente. Isto vai desintoxicar-te de dopamina, vai ajudar-te a escrever os teus pensamentos e a criar espaços de presença em ti mesmo. E tudo isto vai ajudar naquilo que o Quem Cala Consente foi criado para fazer: encontrar um plano para tu viveres em pleno. Já sabes que, como sempre, vais encontrar no meu Substack em mportela.substack.com um workbook a falar sobre a temática do transe moderno. E estas técnicas explicadas ao pormenor para, se as quiseres seguir, de ser mais simples, de vencer a ansiedade moderna. Porque isto não é só um problema neurológico, é também uma crise espiritual. E não estou a falar de religião necessariamente. Estou a falar de significado, de conexão, ligação, de saberes porque é que estás aqui e o que é que realmente importa para ti. Porque quando não sabes isso, tudo se torna urgente e nada se torna importante. Vives em modo reativo perpétuo, sempre a apagar fogos, sempre a responder a externos, nunca a criar coisas a partir de dentro. Desacelerar numa cultura obcecada com velocidade é um ato de revolução. Escolher estar presente quando todos estão distraídos é uma resistência, e descobrires o que realmente importa para ti, o que te move para além das expectativas e das comparações, isso sim é liberdade. Por isso deixo-te com isto: a tua ansiedade não é o teu inimigo, é o teu mensageiro, está a dizer-te que algo precisa de mudar. Pode ser o teu ritmo, podem ser as tuas prioridades, pode ser a tua relação contigo, mas qualquer que seja a mensagem, só a ouves quando paras, quando sais do transe moderno, quando escolhes acordar. E eu sei que tu tens coragem para isso, sei que tens, porque chegaste até aqui e ouviste este episódio até ao fim, enquanto toda a gente anda a consumir conteúdo de 15 segundos. Já provaste que és capaz de atenção profunda, já provaste que queres mais do que uma versão superficial de ti. Agora é contigo. Escolhe uma coisa, apenas uma, de tudo aquilo que tens ouvido e aplica, não amanhã, hoje
Se este episódio te acordou, nem que seja um bocadinho, se te fez questionar uma única coisa sobre como tens vivido, faz uma coisa por ti. Subscreve o podcast. Não porque eu preciso da subscrição para dormir melhor à noite, mas porque tu precisas do compromisso e do lembrete para voltares para a semana, para mais uma técnica, mais uma ferramenta, mais um murro no estômago, se assim tiver de ser. É um ritual pequenino que te diz: eu escolho-me, eu escolho estar presente na minha própria vida. E foi por estares presente, por teres tido a coragem de ouvir-me até ao final, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Se tiveres dificuldades ou se por alguma razão necessitares de conversar, pois recorre ao Substack, fala-me de ti, deixa-me mensagens nos comentários, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.